Olá, bom dia, oitavo ano A. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Se puderem abrir as câmeras. Isso, oi, Sofia. Bom dia, tudo bem? Oi, Bia. Tudo bem? Bom dia. Que lindo, tem seu nome escrito lá atrás, Bia. É seu quarto? Olha lá, que chique. Muito bem, isso aí. Podem ir abrindo a apostila, tá? Nós estamos lá na página 29, se eu não me engano. Olá, bom dia a todos. Quem puder abrir a câmera, eu agradeço. Bom dia, bom dia. Oi, Duda, tudo bem? Bom dia, Fran. Bom dia, tudo certo por aí? Bom dia, professora. Bom dia, Pedro, tudo bem? Mas ninguém vai abrir a câmera para eu ver. Riele, Diego, Maria Júlia, Davi, Henrique, que já foi meu aluno. Bora abrir essas câmeras, pessoal. Bom dia, Tô doida para ver vocês. Arrumei o cabelo, passei maquiagem. Eu tô me cuidando em casa. Eu não sou assim, né? No geral, no dia a dia, eu sou bem Zé Ruela, viu, gente? Se vocês escutarem um choro de fundo, é a minha filha, viu, gente? Ela está causando lá fora. professora, a sua lição de casa eu fiz, só que eu mandei no clipe. Posso mostrar agora? Precisa me mandar pelo clipe. Você pode me mostrar, mas precisa me mandar pelo clipe, tá, Gabriel? Tá, mas tá aqui, ó. Bom É dia. a da azulejo. Isso, muito bem. Olha que bonito, Gabriel. Certinho. Muito bem. Eu vou até falar com vocês sobre o trabalho. A gente já tem quase 100% aqui no oitavo ano A, porém ainda tem alguns alunos que ainda não me enviaram. Então, vou falar com vocês quem foi, tá bom? Para a gente não fechar com notas vermelhas aí, não. Na semana que vem, pode falar, Gustavo. Eu não mandei pelo clipe a atividade. Posso mostrar aqui? Precisa mandar pelo clipe, Gustavo. Mesma Eu também coisa, não. pode mandar pelo clipe, não tem problema, que não enviou Eu ainda, vou tá mandar bom? Na semana passada, então, eu já tinha feito um levantamento, eu recebi bastante, tá, do oitavo A, tanto que eu demorei para poder responder, porque eu não conseguia ganhar dos clipes essa semana. Os clipes ganharam de mim, tá? Então, eu demorei para responder aí, vocês devem ter notado alguns, eu só fui responder no sábado, porque não deu, gente. Eu me esforcei, mas eu não aguentava mais responder mensagem. Então, essa semana, para quem não enviou, também pode enviar para a gente poder ter 100% aí de aproveitamento, tá? Eu consegui ganhar dos clipes ontem à tarde, para vocês terem ideia, foi quando eu consegui zerá-los. Mas eu acho que hoje eu já amontou um monte de novo, tá bom? O que eu vou falar então para vocês? Primeiro, vou começar com a chamada, depois eu vou mostrar quem falta me entregar ainda o trabalho. Não sei se outro professor já contou para vocês ou não, mas na semana que vem nós teremos uma atividade avaliativa, que vai valer como nota de trabalho, nota de prova bimestral. Mas ela será com consulta, bem tranquila. Vocês devem receber os cronogramas para poder estudar para cada matéria, mas a nossa será na segunda-feira que vem. Então, vocês vão ver aí que vai ser bem tranquilo, mas é necessário estudar mesmo assim, tá bom, gente? Tranquilos? Oi, Júlia, pode Professora, falar. essa prova avaliativa vai ser online? Vai ser online. Vai ser pelo clipe mesmo, tá? Vocês recebem a prova pelo clipe, respondem e nos enviam de volta, Júlia. É bem tranquilo.
Eu não sei se vocês já viram, né? Eu trabalho não só no Colégio Elvira, mas eu trabalho em outros também. Já tivemos prova online, é super tranquilo de ser feito, gente. Chama Google Formulários, né? A gente chama de Google Formulários, e aí o Clipe disponibilizou para a gente poder usar essa ferramenta, e ela é bem legal e é prova de alternativa, a minha, né? Não sei se de todos os professores serão, mas a minha será de alternativa, tá bom? Professora, Pode falar. então, sobre o trabalho, é que eu não estava sabendo, porque não foi e eu não consegui aparecer na aula, porque na aula passada, porque a minha senha simplesmente não estava entrando. Aí eu consegui bom. entrar hoje, aí eu descobri que o trabalho era para hoje, eu não sabia. Tá bom, não tem problema. A gente já conversa sobre isso. Fique em paz. Então, eu vou começar pela chamada, tá bom? Primeiro a chamada, lista de alunos. Me ajudem aí, vão respondendo. Ó, aqui Ana Júlia, aqui Beatriz, porque senão eu me perco, tá bom? Ana Júlia tá aí? Bia? Davi está? Bia está. Diego está? Enzo? Oi. Gabriel está? Jean está? Gustavo? Henrique está? Isabelle? Jonathan? Você João... botou Gustavo? Não coloquei. Gustavo. Porque sabe aquela aplicação de propaganda? Quando alguém liga para mim, não dá para escutar o som, então não deu para ouvir. Tá bom, não tem problema. Jonathan? João Pedro Oliveira? Tô aqui, Pro. Tá. O Yogi está. Júlia? Presente. Cauã Ribeiro? Presente. Cauã Riele está. Manu? Manu é as duas irmãs, né? Está. Manu? Presente. Marcos? Maria Eduarda? Maria Júlia? Mariana? Presente. Matheus? Maiara? Nicole? Pedro? Presente. Raíssa? Presente. Renato? Presente. Sofia? Eu. Está, Sofia. E Vitor? Presente. Tá. Então, só confirmando as faltas, tá? Vê se eu não pulei ninguém aí. Isabelle e Jonathan. Marcos, Maria Eduarda e Maria Júlia. Maria Júlia tá aqui, Pro. Tá, obrigada. Matheus, Maiara e Nicole. Eu tô aqui, Maria Eduarda. Tá. Maria Eduarda e Maiara acabou de entrar. Mais alguém? Eu pulei? Mais alguém? Bom, acho que é isso. Então vamos lá, oitavo A. Sobre os trabalhos. Vou compartilhar aí quem já me entregou e quem não entregou ainda. Ai, tô me perdendo. Aí, figurinha. Professora, posso fazer uma pergunta sobre a prova? Pode fazer. Tipo, todas as provas você consulta ou só a sua? Não sei, meu amor. Não sei. Eu sei que Acho a que vai minha ser vai ser. difícil. Tá bom? Eu acredito que todas, Gabriel. Estamos em casa, né? É uma época diferente aí. Tá bom? Ainda bem. Professora. Obrigado. Pode falar. A minha aula caiu, mas eu tava presente. Você Seu pode nome? marcar meu nome, por favor? Seu Maiara. nome? Maiara, eu pus. Eu vi que você entrou obrigada. depois. Nada. Então vamos lá, ó. Trabalho, oitavo ano A. Deixa eu ver aqui quem não me enviou ainda. Jonathan, João Pedro Yogi e Marcos. Matheus e Maiara. Maiara, ó, falta você me enviar o vídeo. Pedro, Renato e Vitor. O restante todos já me enviaram. Certo? Tranquilos? Nomes confirmados aí. Renato tá na sala? Tá, né, Renatinho? Bora me enviar esse vídeo aí. Certo? Tranquilos até? Eu tinha postado no YouTube, só que o nome do meu canal é, tipo, um nome que é, tipo, pra jogo, entendeu? Só que eu não tô criando, eu vou começar a criar vídeo ainda. Então é um nome diferente. Eu ia te mandar pelo chat, mas foi desativado. Não consegui.
Ah, peraí que mas você não consegue me mandar o link pelo clipe? Não, acho que não consigo, não. Se você copiar a barrinha do link lá no YouTube, você consegue me enviar pelo clipe. É mais fácil, Renato. Tá, depois eu tento te enviar então. Tá bom. Se você não conseguir, eu vou postar aí no chat. Vê se aparece o chat agora. Apareceu. Vou postar no chat o meu e-mail, tá bom? Aí você pode me enviar por e-mail. Ou se alguém tiver dificuldade, igual foi a Ana Júlia nessa sala, né, Ana? Que quase enlouqueceu comigo. Ela tá aí, não? Não, né? A Ana Júlia quase enlouqueceu tentando me enviar esse vídeo e não conseguiu. Eu acho que é gmail.com. Não sei se é gmail.com ou se é gmail.com.br. Tenta os dois, tá bom, Renatinho? Se não conseguir pelo clipe. Combinado? Tá. Então vamos lá. Iniciando a aula, página 29. Coloquem aí, por favor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil holandês, tá? Então, lembrando, nós estamos falando sobre várias matrizes, né, que ele chama. Então, a gente já teve as matrizes indígenas, as matrizes afros, as matrizes dos portugueses, né? E agora ele vai entrar um pouquinho sobre o Brasil holandês. Todos eles fizeram parte da formação do Brasil, ou seja, cada um trouxe um pouquinho da sua cultura para a formação do que o Brasil é hoje, para a formação do que a gente tem hoje. Então, ou seja, significa que os escravos, quando eles vieram para cá, eles trouxeram um pouquinho de cultura com eles. Por exemplo, a capoeira foi trazida por eles, os grupos indígenas também tinham a ideia das danças, de rituais. Então, a gente pegou um pouquinho de cada uma dessas populações e criou a cultura que a gente conhece hoje, certo? E aí, qual é a proposta, então? No Brasil holandês, ele fala o seguinte: entre 1637 e 1644, os holandeses ocuparam a região onde é hoje Recife, Pernambuco, tendo como governador-geral Maurício de Nassau. Lá se estabeleceu uma comitiva composta por cientistas, por médicos, por cartógrafos e artistas, cujos objetivos, além de instalar uma colônia holandesa, era também de pesquisar e registrar o lugar. Coube, então, a Albert Ecoute pintar os tipos humanos da região. Então, grifem aí o nome deste artista, Albert Ecoute. Albert Ecoute, ele é muito importante aí. A gente vai ver várias obras deste artista chamado Albert, tá? Qual é a proposta, então, dele? O Albert é o que a gente chama de artista viajante. Então, ele tinha como função mostrar que tipos de roupas, que tipos de alimentos, que tipo de vegetação tinha aqui no Brasil, tá? E aí ele fez várias obras que tinham essa característica. Mostrar como eram o corpo, como era o cabelo, que tipo de adereço eles usavam, como era a vegetação, entre outras coisas aí. Então, eu separei 4 em cada slide, tá? Mas estão todos aí na página 29 para vocês. Então, a gente tem a Mulher Africana, do Albert Ecoute, tá? De 1641. A gente tem o Homem Africano, o Homem Mulato e a Mulher Mameluca. Então, se vocês notarem, ele demonstra quais eram os tipos de roupas que essas pessoas usavam, quais eram as vegetações, tipos de alimentos que ela comia, como eles faziam para caçar ou para sobreviver. Se vocês notarem aqui, tem uma espada, né? Enfincada aí no homem. A gente tem, então, a utilização de armas por alguns homens também. Então, a proposta de mostrar os pés alimentícios, né? Provavelmente esse aqui é um pé de abacate, este aqui é um pé de caju. Então, a gente tem bastante essa ideia de mostrar aí o que havia, então, na região. Outra coisa, aqui atrás, ó, tem cana-de-açúcar. Não sei se vocês já viram uma plantação de cana-de-açúcar, mas aqui também mostra a ideia da cana-de-açúcar. Então, a principal proposta dos artistas viajantes era demonstrar o que tinha ali. Eles exploravam os lugares, né? No caso do Brasil holandês, vinham da Holanda para explorar aqui, no caso, Recife, Pernambuco, e aí eles queriam contar lá na Holanda o que tinha aqui,
como as pessoas se vestiam, que tipo de cabelo elas tinham, qual era a vegetação, que tipo de alimento elas comiam e assim por diante. Então, as propostas deste Albert, que é o que a gente chama de um artista viajante, e até se vocês quiserem escrever isso aí do lado, pode escrever, artista viajante, era demonstrar tudo o que ele estava vendo aqui, tá? Detalhe, no Brasil, nesta época, em 1641, a gente já tinha bastante as misturas das pessoas. Então, já tinha vindo os índios, já tinha vindo os africanos, já tinha vindo os brancos, e aí já houve mistura, igual o mameluco, né? Mulher mameluca lá que ele mostra. É uma mistura, se eu não me engano, que é de índio com branco. Então, essa proposta de mostrar tudo que havia aqui, ok? E aí ele continua, as outras 4 obras, tá? Nas outras 4, a gente tem, então, o homem tupi, a mulher tupi, o índio, deixa eu ler aqui que não está dando, Tarairiu, e a gente tem a Índia Tarairiu, tá? O que é legal a gente notar, né? Utilização de pouca roupa nos que são índios, né? Aqui na mulher tupi já há um pouco mais de roupa, né? A utilização de carregar as crianças no colo, junto com as crianças também as coisas. Então a gente consegue ver uma espécie de uma moringa aqui, que é para beber água. A gente consegue ver a cesta. Era muito comum nessa época carregar as coisas na cabeça e assim por diante, tá? Depois ele fala, página 30 aí para vocês. Ecoute produziu em sua vida por volta de 400 pinturas, desenhos e esboços. Entre eles estão os retratos da página anterior e as naturezas mortas com frutas e outros vegetais tropicais. Então, também era comum eles retratarem as frutas do lugar. Por quê? Muitas vezes a fruta que havia aqui no Brasil não havia lá na Holanda. Então, eles queriam demonstrar, olha, comi uma fruta que era meio azedinha, era o abacaxi. Olha, comi uma fruta que era doce e a gente podia pegar a parte de cima e cozinhar como se fosse uma castanha. Então, a proposta era conhecer esses animais, ou esses animais não, essas frutas, e saber quais as características de cada uma delas, tá? Quando a gente fala em natureza morta, não significa que o que a gente está desenhando está morto. É uma composição, tá, gente? Feita, que geralmente é frutas e vasos e jarros também. Para quem já foi meu aluno, eu já devo ter feito alguma natureza morta para vocês poderem desenhar. Com frutas, eu trago às vezes a maçã, a banana para a sala de aula, certo? Fica bem legal da gente poder desenhar. Para quem não foi meu aluno, provavelmente vocês devem ter visto aí com a professora Kátia. Então, a proposta é criar uma composição e trabalhar com as proporções. Geralmente, os artistas usavam da natureza morta para entender proporções. O tamanho da melancia com o tamanho da maçã, o tamanho da banana com o tamanho de um jarro, e assim por diante, tá? Era meio que usado para estudos aí. E aí ele continua. Ele fala o seguinte ainda. Frans Post foi o pintor oficial da comitiva holandesa e foi responsável por retratar paisagens. Então, se vocês quiserem grifar aí, o Frans Post ele ficou mais conhecido por conta das paisagens. Então, muitas das suas obras são de paisagens, tá? Ele é denominado um artista viajante, ou seja, que registra e documenta em seus desenhos, pinturas, ou as paisagens, os habitantes dos lugares descobertos em viagens e assim por diante. É uma característica marcante de suas pinturas a linha do horizonte baixa, com o céu ocupando grande parte da composição. A vegetação é nativa, de mata fechada, e onde é comum encontrar animais no lado direito. Então, a gente tem uma imagem aí da obra dele. Isso que ele fala de horizonte baixa, né? Ó, se vocês notarem, a linha do horizonte está aqui, ó, dividindo entre o que é céu e o que é terra, certo? E se vocês notarem, esta linha do horizonte na parte do céu, ela é maior no céu do que na própria terra. Então, é uma característica também do Frans Post. Além disso, a ideia de vegetação, de conhecer que tipos de plantas, que tipos de animais haviam aqui. Então, ele ficou conhecido por conta disso, tá? Então, se quiserem grifar aí artista viajante, horizonte baixa, podem grifar que são características marcantes aí do Frans Post. Tá ok? Tranquilos até aí?
Dúvidas até aí? Então, se eu perguntar lá, por exemplo, o que faziam os artistas viajantes? Eles vinham para o Brasil com o intuito de retratar o que eles estavam vendo aqui no Brasil, ok? Quais são os principais? Albert Coach, Franz Post, existem outros também, o Debré, o Rugendas, mas ele não menciona aí na apostila de vocês, tá? E aí ele continua. Ele fala o seguinte: Missão Artística Francesa, página 31 aí para vocês, tá? Desde a chegada dos jesuítas, muitas missões científicas, artísticas e filosóficas passaram pelo Brasil. Chegou ao Rio de Janeiro, em 1816, um grupo liderado por Joaquim Le Breton para fundar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Destacaram-se o arquiteto Ganjean de Montigny e os pintores Jean-Baptiste Debré, Nicolas Anthony Taunay, irmão de Auguste Marie Taunay, todos franceses, além do suíço Charles Simon Prager, tá? E essa era, então, a missão artística francesa. Aí vocês vão me perguntar, professora, o que é essa missão artística francesa? A principal proposta deles era retratar o que eles estavam vendo aqui no Brasil. E aí é como se fosse uma escola para aprender a como retratar. Então vamos pensar nos dias de hoje, é como se fosse uma faculdade para poder desenhar melhor. Era isso que os artistas faziam aí na época. Então eu gosto de desenhar, eu vou desenhar sempre, eu vou para essa escola para aprender mais técnicas, tá? Essa era a proposta aí da missão artística francesa, certo? E aí ele continua. Ele fala o seguinte. Peraí. Consta na mais conhecida versão desta história que Dom João VI solicitou a contratação de artistas renomados para fundarem um Instituto de Artes no Brasil e ensinarem nela. Então, olha, quero aprender a desenhar melhor, eu vou para dentro desse instituto, aprendo as técnicas e utilizo elas nas minhas obras. Na versão mais recente da historiadora Lilia Schwartz, este projeto teria sido sugerido por Le Breton, secretário do Institut de France, devido aos interesses de um movimento emigratório de artistas franceses que, por causa da queda do imperador Napoleão Bonaparte, temiam represálias políticas, pois a eles prestavam serviço. Então, essa proposta era de você poder ir para o instituto e aprender arte dentro deste instituto, tá? Aí a gente tem algumas imagens, né? Então, a gente tem essa vista do Morro de Santo Antônio, ela foi feita pelo Taunay, ela é do Rio de Janeiro, tá? Se vocês notarem aqui atrás, eu acredito que este morro grande aqui, ó, deva ser o Morro do Pão de Açúcar, tá? E aqui a gente tem os monges também, né? Como se fossem o clero lá da igreja. Então, a gente tem essa retratação também. E, olhem, notem como ainda há poucas construções altas, as construções são mais baixas. Este daqui, eles estão vendo como se fosse a laje de uma construção, tá? Aqui, a gente tem um retrato do Dom João VI, feito pelo Debré. O Debré, ele também ficou muito conhecido aí por ser um artista viajante. Então, se quiserem grifar o nome dele, podem grifar, tá? E aí notem que coloca o Dom João imponente, grande, bonito, que era isso que os artistas faziam aí. Eles aprendiam as técnicas para retratar cada vez melhor. Depois ele fala um pouquinho, então, sobre esta escola, né? Ele fala, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios foi projetada em 1816, mas não entrou imediatamente em atividade. Isso só aconteceu 10 anos depois e com o nome de Academia Imperial de Belas Artes, primeira escola do ensino artístico no Brasil. Grifem aí o nome da escola, Academia Imperial de Belas Artes. Já está grifado, né? Mas podem grifar também. Foram esses artistas que colocaram, então, um fim ao domínio secular do barroco no Brasil e inauguraram a arte acadêmica, ou seja, uma arte calçada em rígidos princípios para cópia e representação do que os olhos veem e muito distante da dramaticidade barroca.
Então, lembra que antes a apostila abordou um pouquinho sobre o barroco, sobre as características do barroco, sobre as influências dos grupos indígenas no barroco e assim por diante? Agora ela vai falar que o barroco, então, cai em desuso e o que passa a se acontecer é o que eu vejo é aquilo que eu desenho. E aí, para eu poder aprender a fazer isso de uma maneira plena, eu preciso frequentar uma escola para que o meu desenho fique cada vez melhor. Então, os artistas, eles frequentavam essa Academia Imperial de Belas Artes para poder desenhar cada vez melhor os seus desenhos aí, tá ok? Tranquilos até aí? Dúvidas até aí? Então, a gente tem uma imagem aí na apostila da fachada deste edifício imperial, então, das Belas Artes, e ele é um projeto, né, de Granja de Montigny, tá? E ela foi, então, parcialmente demolida em 1938, tá ok? Mas olhem que legal aí, como ela era bonita, imponente, tudo mais, tá ok? Depois, ele pede para vocês colocarem lá no anexo 1. Então, coloquem lá, por favor, no anexo 1. I, né? Desculpa. 1 não, é I, desculpa. Anexo I. Ele é bem grandão, certo? O que é legal aí? Ele vai contar um pouquinho sobre um fato histórico, tá? Na verdade, por que teve esses artistas viajantes? Eles são muito usados até hoje na história, né? Se a gente pensar na história como um todo, muitas vezes a história é retratada pelos artistas, e aí a gente fala, nossa, mas será que foi assim mesmo que aconteceu? Olha que legal essa obra desse artista. Então, história e arte estão estritamente ligadas aí. Tem vários acontecimentos históricos que a gente só sabe alguma imagem daquele acontecimento porque alguém retratou isso, porque não havia fotografia na época. Hoje em dia, qualquer acontecimento histórico tem fotografia e tem também os vídeos aí que são passados, né? Por exemplo, quando a gente começou a ter os vídeos nos celulares, na mão, muitas coisas passaram a ser retratadas de diversos pontos de vistas. Então, ficou muito mais fácil de saber se era verdade ou não, tá? Deixa eu só pôr a presença do Marcos, que chegou agora, né, Marcos? Tudo bem, Marcos? Marcos? Já caiu de novo? Acho que sim. Bom, vamos lá então. No anexo I, ele fala o seguinte: os membros da missão francesa formaram importantes artistas da Academia Imperial de Belas Artes. Entre eles estão o paraibano Pedro Américo, pintor de O Grito do Ipiranga, a Batalha de Campo Grande e a Batalha do Havaí. Algumas das importantes pinturas brasileiras do século XIX, encomendadas pelo governo imperial. A academia era um ambiente dominado por homens brancos, para os quais o maior prestígio era receber a encomenda de uma pintura com um tema histórico. Muitas vezes, eles idealizaram composições para a recriação desses temas, porque aconteceram antes de os pintores nascerem ou em lugares e situações em que nunca estiveram, embora a fidelidade histórica fosse desejada e o resultado, fundamentado em pesquisas. A imagem à esquerda é de um detalhe de uma pintura chamada A Batalha do Havaí. Trata-se de um autorretrato do Pedro Américo e que ele se procure, então, na reprodução. Alguém achou aí? Onde está o Pedro Américo? Mostra pra gente, Bia, onde que ele está? Abre o microfone, para a gente poder te ouvir. Cadê? Aqui, ó. Dá para ver? Não. Esse serzinho aqui que eu estava contando com você. Você não está mostrando o serzinho. Não tem problema, vou pedir para outra. Henrique, você achou? Onde é que está o Pedro Américo aí na imagem?
Pode ficar tranquila, Bia, não tem problema. Achou, Henrique? Achou, Gustavo? Achou, Davi? Não estou te ouvindo, Davi. Você fala, mas eu não te escuto. Vocês não acharam a imagem do Pedro Américo? Achou, Duda? Achou, Henrique? Isso, ele está atrás do cara do facão, isso mesmo, do lado, né, do cara do facão. Olha lá, ó. É o anexo I, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É ruim de mostrar aqui, né, ó. Ele está aqui assim, ó, depois do cara do facão, certo? O que é legal a gente notar? Conta-se a história que este Pedro Américo, ele fez vários trabalhos retratando parte histórica. Muitos deles ele não tinha nem nascido. Então, ele fazia através dos relatos dessas histórias. E aí, sabe aquela história que é o telefone sem fio? E, às vezes, a informação não chega por completo? Então, muitas obras que retratam a história não contam a história exatamente como ela é. Por exemplo, tem uma outra obra do Pedro Américo, que é o Grito da Independência, que é, né, Independência ou morte, já viram ele na história, esse Grito da Independência? Foi feita pelo Pedro Américo. E aí, é o Dom Pedro lá, que é quem fez isso, né? Independência ou morte, ele está todo bem vestido, ele está em cima de um cavalo, né? Só que conta-se que na história, na verdade, o Pedro Américo estava em cima de uma mula, um bichinho de carga. E, além disso, ele estava mal vestido, porque ele estava vários dias viajando, e, além disso, ele tinha parado à beira da margem, né, para poder usar o banheiro, a margem do rio. Então, conta-se a história verdadeira que ele não estava tão imponente. Só que, algumas vezes, esses artistas da missão artística francesa, o que eles faziam? Como eles estavam retratando um fato histórico que era muito legal, muito bacana para a vida artística, eles retratavam isso de uma maneira imponente. Então, uma maneira bonita. Por exemplo, se vocês tivessem que retratar a época do coronavírus, como vocês retratariam essa época? Certo? De que maneira vocês retratariam, historicamente falando, num desenho? Todo mundo fechado dentro de casa? Ou, né, a gente desesperado para limpar os produtos que chegam do mercado? Como que a gente poderia retratar esse fato histórico que a gente está vivendo, certo? Se a gente fosse lá da missão artística francesa, talvez a gente não contasse todos os detalhes. Tem muitas pessoas, por exemplo, que estão passando fome, né? E aí a gente ficaria atento só, perdi a Netflix, não consegui pagar a conta de luz, né? Como que a gente retrataria este momento aí, que é um momento tão histórico que a gente está vivendo, certo? Deu para entender um pouquinho? Ficou claro? Ficou dúvidas? Falem agora, falem comigo, podem abrir os microfones. Quero que vocês falem comigo. Fala, Pedro. Pedro, não? Ó, o Gabriel está perguntando qual é o tema do trabalho. Qual o trabalho, Gabriel? Não, professora, eu já resolvi aqui. Já achou? Então tá Já? bom. Não. Então, gente, por hoje é só. A gente não vai ter lição de casa essa semana, vocês podem ficar tranquilos. Vocês vão receber, acho que até quinta-feira, o cronograma da avaliação, tá? Para vocês poderem estudar, de fato, para a nossa prova. E aí, na semana que vem, eu ainda não sei exatamente como será do Fundo 2, tá? Mas aí, durante a minha aula, provavelmente vocês vão ter uma revisão do que a gente viu e da parte que eu selecionei para a prova, mas eu só selecionei parte que a gente viu junto, tá bom? Eu sei que vai ter uma lacuna aí, que foi a parte que a professora Kátia deu e que daria para colocar nessa prova, só que eu resolvi colocar só a parte que a gente viu junto, para que não fique dúvidas quanto à nossa prova bimestral, tá ok? Então, lembrando, vocês já tinham feito a nota do trabalho mensal, nota da prova mensal, aí agora, o trabalho vocês estão me enviando, tem alguns alunos que ainda não enviaram, precisa me enviar,
E a nota da prova bimestral é o que a gente vai fazer na semana que vem. Combinado, galerinha? Dúvidas? Falem agora ou fiquem com as dúvidas, certo? Não, é sobre o trabalho. O que eu faço? Você já conseguiu copiar o link que você falou? Foi você, não? Foi o Renato, né? Não, é o Renato. Renato. Fala, qual é a sua dúvida? Não, o que eu faço sobre o trabalho? É que, tipo assim, não vi na última aula, mas Você não viu na última aula. Era o vídeo de vocês, é isso? Deixa eu só ver qual é. É o alto, né, gente? O trabalho de vocês? Era o vídeo lá que tinha isso. que não Então é assim, falar. ó. Yogi, né? Pedro Yogi. É o seguinte, o trabalho. A gente falou sobre o alto, que está lá na página... Deixa eu procurar aqui na apostila. Lá na página 22 da apostila. Então, eu expliquei o que era o alto. É um pequeno vídeo que não tem fala, mas que passa uma mensagem. Então, a proposta para vocês foi criar um pequeno vídeo que não tivesse fala e que passasse uma mensagem. Eu pedi para vocês trabalharem com um tema atual, que é o tema do coronavírus. Então, de que maneira que num pequeno vídeo de 1 minutinho, 40 segundos, você consegue passar uma mensagem aí para a Pro. Muitos lavaram a mão, muitos foram sair de casa e colocaram a máscara. Então, a proposta era essa, gravar um pequeno vídeo e me enviar via clipe. Tá ok? É José Pedro, João Pedro? Isso? É João Pedro, Yogi. Isso, João Pedro, tá? É essa a proposta. Então, você tem essa semana aí para você poder me enviar, porque senão depois eu não consigo fechar as notas de trabalho. Tá ok? Tá bom. Então, gente, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, professora. Tchau, Pro. Tchau, Itabuã. Que vem. Beijo, beijo. Até semana que vem. Tchau, José Pedro. Tchau, José Pedro. Tchau. Marcos, fala com a Pro. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Marcos, fala com a Pro. Ih, já saiu. Tchau.